também nessa circunstância, a nível de avaliação, o sinal de Lazegue. Pois bem, esse sinal de Lazegue corresponde a um teste que deve ser feito para observar até o diagnóstico diferencial no caso de hérnia de disco e de outras circunstâncias clínicas. O paciente está em decúbito dorsal, ele faz uma elevação do membro inferior comprometido, estando joelho estendido com dorsoflexão de tornozelo para poder ficar uma prova mais fidedigna. Aqui você vê o profissional fazendo estabilização lombar para permitir que se dê mais a contento esse movimento. Pois bem, ele é positivo aqui para a hérnia de disco se houver uma dor abaixo do joelho com a elevação desse membro inferior comprometido menor que 60 graus. Por que menor que 60 graus? Porque aqui pode haver um encurtamento muscular. E aí esse encurtamento muscular, essa dor aqui vai ser por comprometimento de encurtamento e não pela presença de hérnia de disco propriamente dita. Vamos então a questõezinhas para a gente não perder o costume e olhar se a gente entendeu direitinho. Questão: secretária com diagnóstico de hérnia discal em coluna lombar há 2 meses, com intensa dor de início súbito. É incomum. É incomum o que é incomum que essa paciente tenha? Hérnia de disco lombar está associada com dor lombar e ciática aguda e intensa. Isso é comum, acontece sim. B. O disco herniado evoluir com o tempo para um processo degenerativo. Sim, isso é comum acontecer. Opção C. A dor herniar-se a região glútea, a parte posterior da coxa em direção à raiz poplítea. Sim, inclusive é a questão da lombociatalgia associada. Pode sim. Alterações da sensibilidade não existem. Claro que existem. Sim, existem alterações da sensibilidade. A gente viu lá, inclusive, o percurso lá quando a gente viu os receptores da dor. Então, esta aqui é a opção. Opção é: espasmos dos músculos paravertebrais ocorrem sim por conta da dor. Então, questão 1, opção correta, item D. Vamos para a questão 2. Questão 2. Paciente com diagnóstico de hérnia discal protusa, posteriormente à direita, em L4, L5 e L5-S1, apresenta diminuição do trofismo, tônus e força muscular no membro inferior direito. Para lembrar mais o que é tônus, trofismo, nosso vídeo sobre avaliação neurológica e exame físico de uma forma geral. A incapacidade para levar o membro inferior em extensão no decúbito dorsal e a deambulação é feita de forma antálgica, com dor, com o tronco levemente fletido à frente. Considerando esse caso clínico e os conhecimentos correlatos, assinale a alternativa correta. Opção A. A incapacidade de elevar o membro inferior não possui relação com a coluna, pois essa ação é exclusiva do músculo reto femoral. É um item errado. Tem relação com a coluna pela inervação. Opção B. O deslocamento da coluna vertebral em extensão provoca o deslocamento do núcleo pulposo no sentido anterior. Está correto. É exatamente isso que acontece. Item C. A posição de pé gera menor sobrecarga lombar do que o decúbito dorsal. É um item errado. A sobrecarga lombar em decúbito dorsal, em média, 25% e em pé pode chegar a 100%. Opção D. No caso desse paciente, exercícios na posição sentada serão os mais efetivos, pois gerarão menor sobrecarga lombar. Errado. Exercícios na posição sentada geram sobrecarga de até 140% ou mais, dependendo da posição sentada em que esse paciente estiver. E para concluir, item E. As alterações estruturais e funcionais do membro inferior ocorrem em razão do comprometimento das raízes nervosas. Nesse nível, os músculos quadríceps femoral, bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso, tríceps sural e adutores do quadril são atingidos. Neste caso, a gente tem que observar a inervação desses músculos. O nervo femoral de L2 e L4 pega o quadríceps femoral. O nervo isquiático, que é de L5 a S2, pega os músculos bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso e o adutor magno, que vai de L4 a S1. E o nervo obturatório, que é de L2 a L4, pega os músculos adutor longo, adutor curto e adutor magno. Ou seja, esse item está errado.
Quanto aos exames complementares utilizados para pesquisar a presença de hérnia de disco lombar, podemos destacar alguns, como por exemplo o exame de imagem raio-x. Ele observa mais as partes ósseas, proeminências ósseas, que são as protusões, possíveis lesões, fraturas e alterações ósseas de uma forma geral. Quanto à tomografia computadorizada, ela observa de uma forma mais clara o canal medular mais visível e a ressonância magnética. Observa nervos, vasos, ligamentos, médula espinhal, nível de desgaste, presença de tumores, vê tudo isso de uma forma bem mais clara. Vamos a uma questãozinha para a gente observar se entendeu corretinho sobre exames complementares. Questão 3. Um paciente idoso com queixa de lombociatalgia necessita ser encaminhado ao serviço de reabilitação, porém nunca realizou nenhum exame complementar. Com base no texto, assinale a opção em que se relaciona o exame à sua especificidade correta. A cintilografia óssea com tecnécio marcado serve para investigar a compressão dos nervos periféricos, como na síndrome do piriforme. Nem síndrome do piriforme aqui tem a ver com compressão de nervos periféricos. A eletroneuromiografia é fundamental para o mapeamento das metástases no estadiamento das lesões. A eletro aqui vê a parte de raízes nervosas. C. A tomografia axial computadorizada é o exame inicial utilizado em lombociatalgia e lombalgia. Não, ele não é o exame inicial, não. Aqui você usa o raio-x. A radiografia simples em antero-posterior AP e perfil é o exame ideal para estenose do canal cervical. Você viu aqui que essa é a tomografia. E a opção é a ressonância magnética é o exame ideal para a hérnia de disco, servindo também para o diagnóstico precoce de tumores, metástases e discites. Aqui seria a osteomielite. Sim, a ressonância vê tudo de uma forma mais clara. Claro, se você disser assim, professora, eu vi, estava lá no estádio fazendo um curso, alguma coisa assim, e vi que se usou primeiro o raio-x. Porque você vai tirando, aí vai observando o diagnóstico diferencial. Ah, foi fratura, houve um tumor, etc. Então, vai se chegando a essas circunstâncias para clarear o diagnóstico. E quanto ao tratamento, podemos destacar que existe o tratamento conservador e o tratamento cirúrgico. O tratamento conservador pode ser subdividido em fases aguda, subaguda e crônica da dor propriamente dita. Se o paciente estiver na fase aguda, sugere-se um repouso por 3 dias na posição que ele esteja mais confortável e o uso de anti-inflamatórios para a parte sintomatológica. Na fase pós-aguda, existe a reabilitação, assim como na fase crônica ou tardia. Nestes casos, a escolha dos exercícios, das posições, vai depender da sintomatologia. Importante destacar que vai progredindo de exercícios livres até resistidos, de acordo com a dor do paciente, com a capacidade funcional, com as atividades que ele exercia outrora e com os objetivos do tratamento a serem traçados numa avaliação inicial. Se for o caso de tratamento cirúrgico, é importante destacar que pode ser feito por descompressão ou por estabilização. Não nos cabe aqui descrever as cirurgias em si, mas apenas os objetivos delas. Existem várias técnicas que podem ser utilizadas com esse objetivo. Descompressão de raiz nervosa diminui a dor. Estabilização da coluna, por exemplo, pela artrodese, faz com que o paciente também não sinta dor. Então, depende de como esteja dos exames realizados, os objetivos do tratamento, da idade do paciente, uma série de fatores que vai fazer com que a melhor escolha seja benéfica para a funcionalidade e reabilitação desse paciente.
É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.